Olá, a paz do Senhor para todos vocês, pastor Alessandro aqui, estou aqui no meu devocional, Bíblia aberta, e lendo aqui o livro do profeta Ezequiel, um profeta que profetizou no exílio babilônico. Nós vemos aqui o papel fundamental deste profeta, profetizando aos exilados de Judá, né, ao povo do Reino Sul, né, no cativeiro babilônico, e Deus usando o profeta para trazer à memória daquele povo a razão pela qual toda Judá fora destruída, como o templo fora destruído, e por que e por qual razão, né, eles estavam ali naquele cativeiro. E é interessante que dói na alma, é doloroso no coração saber que uma das grandes razões pela qual o povo foi levado cativo para a Babilônia, no contexto aqui do livro do profeta Ezequiel, é que houve uma apostasia, uma corrupção e um desvio gigante e gritante, inclusive e principalmente entre os líderes deste povo. No capítulo 22, o versículo de número 25 diz assim, olha que interessante. A conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Esta palavra aqui está falando sobre os falsos profetas, que é repetido aqui no versículo, do mesmo capítulo, no versículo 28, dizendo: e os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada. Eles veem vaidade e predizendo-lhes mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Então, a corrupção iniciou-se entre os profetas. Profetas falsos se levantaram no meio do povo e profetizaram, entre aspas, tudo o contrário daquilo que os profetas verdadeiros de Deus profetizavam no meio do povo, anunciando a vinda do Império Babilônico, que culminaria no cativeiro para aquele povo, o povo do Reino Sul, caso eles não se convertessem. Então os falsos profetas pregavam o contrário, pregavam a paz, a prosperidade, né? Muito relacionado aí com o que nós temos ouvido aí em muitos lugares. A segunda classe de líderes que se corromperam e que Deus vai usar aqui o profeta Ezequiel, no capítulo 22, do versículo 26, são os sacerdotes. Ele vai dizer assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, e nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Nós sabemos, obviamente, que os sacerdotes, aqueles que cuidavam da lei, que cuidavam do culto, que ministravam no templo, que eram para ser aqueles que são da tribo de Levi, para levar o povo à adoração a Deus, eles estavam transgredindo a lei de Deus que lhes foram confiadas, porque cabiam também aos sacerdotes o ensino da lei, a aplicação da lei, o ensino da palavra de Deus, aquilo que já estava registrado, a lei do Senhor, que já estava à disposição do povo de Deus. Os sacerdotes, diz aqui o próprio Deus usando a boca do profeta Ezequiel. Esses sacerdotes, esses pastores, esses mestres, ensinadores, eles transgridem a minha lei. Eles ensinam a palavra de Deus de maneira errada, contraditória,
eles ensinam, eles são levianos no ensino da palavra de Deus. É o que o Senhor está falando aqui a respeito desses líderes que são os sacerdotes. Eles profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, né? Eles transitam, né, dentro do universo do santo e do profano com a maior tranquilidade. Um retrato muito claro de apostasia desses sacerdotes. É muito triste. Por esta razão, o povo judeu do Reino Sul, do Reino Norte também, mas aqui em especial do Reino Sul, foi levado cativo e duramente corrigido, sofreram o juízo da parte de Deus, porque os seus líderes, os seus profetas, ou falsos profetas que surgiram, né, no meio do povo, levaram o povo a pecar contra Deus. Os sacerdotes que se corromperam, aqueles que eram responsáveis pelo santo, pelo sagrado, pelo culto, pelo ensino, pela palavra, pela lei, também estavam grandemente corrompidos. E o versículo 27, e aqui eu termino, que vai falar sobre os príncipes, sobre os líderes, né? Sobre os líderes dos clãs, das famílias, né? Os seus príncipes, versículo 27 diz assim: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os líderes entregues, né, aí à violência, ao desejo desenfreado pelo vil metal, pelo dinheiro, né, pela usura, né, todo esse tipo de corrupção alcançou as bases da fé, as bases religiosas do povo de Deus. E fica para nós aqui uma palavra de alerta, porque o versículo 29 e o versículo 30 e o versículo 31 diz assim, estou no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Versículo 29, olha o que o Senhor, usando a boca do profeta, diz: ao povo da terra oprimem. Quem oprimem? Esses líderes. Os falsos profetas, os sacerdotes corruptos e os príncipes do povo mergulhados em extrema apostasia. Essas três classes de líderes, eles oprimem gravemente o povo, andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Versículo 30. E busquei, disse o Senhor, dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, mas, porém, para que eu não a destruísse, mas, contudo, a ninguém achei. Por isso, por esta razão, por causa do desvio moral desses líderes, por causa do desvio moral espiritual, por causa da irresponsabilidade desses líderes, o Senhor está dizendo, quem são eles? Os falsos profetas, ou profetas que se corromperam, eram falsos profetas, sacerdotes corrompidos, e também os líderes do povo, das famílias. Por causa deles, eu derramarei, ou derramei sobre o meu povo a minha indignação, como fogo do meu furor os consumi, e fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Deus disse, procurei, busquei entre eles, entre o meu povo, que estava debaixo de corrupção, que estava debaixo de apostasia, este povo que virou as costas para mim, este povo que deixou de ouvir a minha voz, de ouvir os meus profetas, deixaram a minha santidade, deixaram os meus caminhos para servir a outros deuses, para andar nos caminhos das nações pagãs, como a Assíria, como os caldeus, como os egípcios,
como todos aqueles povos que não temiam o meu nome, diz o Senhor. Eu busquei dentre este povo, do meu povo, que estava caído, um homem que estivesse tapando o muro, ou estivesse na brecha perante mim, por esta terra, mas a ninguém eu achei. Muito triste, né? Em saber que Deus buscou entre o seu povo, ou a nação de Judá, né? O povo de Israel, mas em especial aqui o Reino Sul, que estava corrompido. Deus buscou um homem, Deus buscou uma pessoa que orasse, que buscasse, que gritasse por justiça, que gritasse por santidade, mas ele não achou. Isso é muito interessante, né? E diante desses casos terríveis de corrupção, né, de líderes, como aconteceu em Judá, por exemplo, isso é de fato uma tragédia, quando certas igrejas, né, certas denominações aí, elas estão tão dominadas pelo mundanismo que não encontra pessoas dispostas de fato a pagar o preço para orar, né? Deus está denunciando isso aqui. E isso serve para nós, meu amado irmão, minha amada irmã, nós que somos povo de Deus. Fica para nós esta palavra pesada, né? Porque aqui, neste caso aqui, muitos fiéis se manteram em silêncio, se esconderam, se omitiram por receio, né? Talvez aí por causa de uma acomodação, ou talvez por medo de perseguição, por medo de retaliação, né? Se esconderam, mas nós, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos nos colocar na brecha e ser uma palavra, ser uma atalaia de Deus, trazendo a palavra do Senhor, denunciando de fato o estado pecaminoso do povo de Deus, da igreja, no Brasil, no mundo todo, onde, infelizmente, homens, mulheres, crentes, pastores, líderes de igrejas, de movimentos grandes na nossa nação ou fora dela, estão aí, muitos deles, não todos, mas muitos deles estão corrompidos, venderam a sua alma, se entregaram à corrupção, à apostasia, e estão fazendo de suas denominações religiosas e também do povo que está dentro da sua denominação, fazendo deste povo uma massa de manobra para um projeto pessoal de poder. E isso é muito grave. Amém? Que nós sejamos profetas de Deus, verdadeiros profetas do Senhor, para que tenhamos na nossa boca e no nosso coração a palavra de Deus, a palavra direta, a palavra da verdade, que confronta a mentira, que confronta o engano, que confronta a corrupção do coração das pessoas, fazendo com que estes crentes que estão mergulhados, ou esses líderes que estão mergulhados em apostasia, em desvio moral dos mais terríveis, possam de fato voltar-se a Cristo, voltar-se à palavra, à simplicidade do Evangelho, à verdade do Evangelho, e possam aí desfrutar de plena salvação. Que sejamos sacerdotes de Deus, que nós não sejamos corruptores da palavra, que nós não sejamos profanadores da palavra, da igreja, que sejamos realmente líderes, pastores, sacerdotes que conduzam o povo para a presença de Deus, para uma vida de santidade, para uma vida de renúncia, para uma vida de vitória, para uma vida plena na presença de Deus, para que possamos conduzi-los a cultuar, a adorar a Deus segundo as Escrituras. Isso é muito importante, não negociarmos a palavra, não negociarmos o povo de Deus, não negociarmos a igreja de Cristo. Pelo contrário, que nós sejamos aí sacerdotes de Deus, comprometidos com a palavra
do Senhor e com a igreja de Cristo e comprometidos com o ministério que o Senhor confiou ou concedeu a cada um de nós. E que sejamos também como príncipes de nossas famílias, como pais, você como mamãe, você como pai, que você possa conduzir a sua família, que você possa pastorear este pequeno rebanho que Deus tem confiado a você, que você possa ser este instrumento de Deus para conduzir seus filhos, para conduzir a sua esposa, você também para conduzir os seus filhos e o seu esposo à presença de Deus. Amém? Que esta graça de Deus, que ela possa estar sobre nós e que sejamos de fato líderes comprometidos com o Deus Todo-Poderoso, o Deus das Sagradas Escrituras. E que este mal jamais recaia aqui, este mal do versículo 31 do capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel. Jamais caia sobre nós, jamais caia sobre a nossa igreja, a congregação a quem o Senhor tem nos confiado, jamais caia sobre a nossa casa. Por esta razão, versículo 31, eu derramei sobre eles a minha indignação, derramei o fogo do meu furor e os consumi. Que Deus nos livre disso. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. O reino sul e o reino norte, o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel e o povo de Judá, o povo de Israel em si, fora grandemente afetado pelo juízo de Deus, por causa da apostasia, do desvio moral, do desvio espiritual, tá? Por causa dessa apostasia em grande escala, idolatria, feitiçaria e tantas outras coisas terríveis que este povo cometeu, porque viraram as costas para Deus, porque abandonaram a Deus. Não somente o povo, mas os seus líderes abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus, taparam seus ouvidos e cerraram seu coração para não ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Se venderam, transgrediram a lei do Senhor, transgrediram o projeto de Deus, a vontade soberana de Deus para o povo. Por esta razão, Deus trouxe um juízo terrível, terrível para o povo de Israel no Reino Norte, no cativeiro assírio. E aqui, em especial, no livro do profeta Jeremias, que está profetizando dentro do contexto do cativeiro do Reino Sul, o cativeiro da Babilônia, onde o povo fora levado cativo e por 70 anos ali ficaram debaixo de uma correção de Deus, debaixo de uma punição de Deus, tiveram suas cidades destruídas, o templo destruído, saqueado, roubado, e tiveram também toda a sua história, toda a sua identidade ferida, invadida, destruída, ok? Então fique, você líder, meu amado pastor, meu amado líder, seja a boca de Deus, seja um profeta verdadeiro, seja um sacerdote sincero, verdadeiro, ame a palavra, deseje a palavra, ensine a palavra, pregue a palavra, fale a palavra de Deus e cuide como príncipe de Deus, cuide daquilo que Deus tem te confiado, o seu ministério. Deus tem confiado a igreja, a noiva do Cordeiro, a ti, a nós, e também tem confiado a sua família. Cuide, seja aquele que esteja na brecha, seja aquele que esteja velando, cuidando, orando, exortando, ensinando o povo de Deus, a sua família, a viver uma vida de piedade, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de pureza na presença do Senhor, porque brevemente Jesus Cristo voltará
para buscar o seu povo. Jesus Cristo virá buscar a sua noiva para fazer desta noiva a sua amada esposa. Amém? Repousa sobre nós essa responsabilidade e que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude a igreja brasileira, a liderança da igreja no Brasil e no mundo todo. Que nós sejamos de fato homens de Deus, servos do Senhor, comprometidos com o reino de Deus. Não comprometidos com a cultura do nosso tempo, com o estado da nossa sociedade do nosso tempo, mas comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a lei do Senhor, comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo. E nós estaremos naquele grande dia, quando Deus nos chamar para prestar contas, e nós ouviremos aquelas palavras: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Servo bom e fiel. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.